Gênesis capítulo 3, versículo 9, versículo bem pequeno. O Senhor Deus chamou Adão e lhe disse... O povo não está lendo não. Versículo 9. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse... Repete de novo essa pergunta. Onde? Pode fechar tua Bíblia. Tentar ser breve. Existem algumas perguntas, desculpa a forma de falar, mas parece que Deus está brincando com a gente. Pastor Leandro, normalmente nós que vamos até Deus para buscar algumas respostas. Eu tenho certeza que algumas pessoas hoje entraram aqui e estão esperando de Deus alguma resposta. Estão esperando de Deus um direcionamento, um confronto, esperando de Deus uma mudança. Só que existem ocasiões que parece que Deus está brincando conosco, ou parece que Ele não está nos dando a devida atenção por aquilo que nós estamos precisando no momento. Porque eu que preciso de Deus, de uma resposta, de um direcionamento, e Deus é especialista normalmente em fazer perguntas para nós. Você vai entender porque parece às vezes que é brincadeira de Deus. Porque tem um homem cego de 38 anos, já 38 anos cego, e aí Jesus chega até ele, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Elias, depois de ter feito tantos milagres, e agora fugindo de Acabe, porque Acabe, ela fala: eu vou te matar, até amanhã a sua cabeça vai estar numa bandeja, Elias, eu vou te matar. Elias foge para o deserto, aí Elias corre para o deserto. Quando ele entra numa caverna, Deus pergunta para ele assim: o que tu viestes fazer aqui, Elias? E por que parece que é brincadeira? Porque nós estamos falando de um Deus que sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Os irmãos concordam com isso? Que Ele é, além de onipresente, está presente em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, mesmo porque Ele sabendo de todas as coisas, Ele nos faz algumas perguntas. Não vai dar para construir toda uma narrativa de explicar a criação, e eu vou direto ao ponto. Deus, Ele faz perguntas, não é porque Ele precisa saber de você algo, porque Ele sabe, mas toda pergunta de Deus direcionada a nós, é porque existe um propósito por trás disso. E a maioria desses propósitos de Deus em nos perguntar algo, na verdade, é fazer com que nós mesmos venhamos a ter a noção do momento e da situação que nós estamos vivendo. Não se trata dele saber, porque ele sabe. Ele sabe como você entrou aqui hoje. Ele sabe a semana talvez difícil que você passou. Ele sabe os problemas que você está vivendo, Ele sabe. Então por que ainda Ele pergunta? É porque quando estamos passando por problemas, nós temos a tendência de não enxergar a realidade como ela é. Estou sendo redundante, mas é para fixar. Quando nós estamos passando no caos, na dificuldade, na luta, na escassez, a tendência é que os nossos olhos não enxerguem a verdadeira realidade ou o cenário que nós estamos, porque os nossos olhos só enxergam que Ele resolva o problema.
Mas resolver problema, como a pastora Ellen diz aqui, para Deus é muito fácil, porque Ele é muito grande. Se você acha que é difícil Deus mudar a sua situação financeira, está enganado. Isso para Deus não é nada. Se você acha que é problema Deus reverter o seu casamento, isso para Deus não é nada. Trazer o seu filho para dentro não é nada. Nós estamos falando de um Deus que é poderoso. Ele não está preocupado apenas em resolver problemas. Ele quer fortalecer a tua estrutura para que você vença os problemas. Amando xere calabarahas. Então é por isso que ele faz algumas perguntas, só que no momento que nós estamos vivendo, para a gente parece até uma afronta. Mas a vontade dele não é te afrontar. O desejo dele, na verdade, é te aprumar, te endireitar. É fazer você olhar para ele, não como um resolvedor de problemas, não como um gênio da lâmpada mágica, que você só esfrega para acessá-lo, para resolver. Não, não é por isso. Ele que faz perguntas, porque ele precisa que a sua postura seja diferente, porque ele busca contigo, não é solução de problemas, mas é relacionamento. Nós precisamos lembrar o cenário que está acontecendo. Não vai dar para entrar fundo no texto, mas nós precisamos lembrar. Nós estamos falando aqui de Adão e Eva. Nós falamos de Gênesis, capítulo 3, é a queda humana. Depois de Deus criar tudo de forma perfeita, toda a criação de Deus foi perfeita. A cada coisa que ele criava, a cada dia ele parava, olhava e dizia que era bom. Foi assim no dia 1º, 2º, 3º, 4º. Ele faz o homem e diz que é muito bom. Quando ele fez a cada um de nós, Adão representa a humanidade. É como se Deus estivesse olhando para cada um, cada rostinho, e falando assim: ó, o que eu estou criando não é apenas bom, mas é muito bom. Talvez o que Deus está precisando criar hoje ainda está demorando na sua vida, mas entenda que Deus, ele é perfeito. Ele só não fez ainda, porque Ele precisa criar toda uma estrutura para te dar aquilo que você precisa. Só você entender na criação, se Deus primeiro cria o homem, antes de criar a luz, o homem não conseguiria sobreviver. Se Deus primeiro cria o homem e não cria as vegetações, os animais, o homem não conseguiria sobreviver. É por isso que Ele deixa o homem para o final, porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu preciso repetir isso, porque tem pessoas que estão esperando em Deus e acham que Deus se atrasou, ou que não é vontade de Deus. Não, não é que não seja. A vontade de Deus é te ajudar, a vontade do Pai é estar contigo, a vontade do Pai é permitir que as coisas aconteçam, mas tem coisas que se Ele te dá agora, você não vai ter estrutura para viver. É como um pai de um adolescente que dá uma moto para ele antes de ele ter habilitação. Aí quando sofre um acidente ou uma tragédia, quer reclamar. É entender que ainda não é o tempo. Eu falo para você aí que pode ficar empinando, seu palhaço. Porque não tem estrutura, não tem maturidade. Então tem algumas coisas que ainda não foram acessadas por você. Não é porque não foram liberadas, já foram liberadas na região celestial. O Pai já liberou, porque quando Deus promete, Ele já libera. Toda a palavra dele gera vida. Quando Deus fala assim, ó, haja, já aconteceu. Quando Deus te liberou alguma promessa para você, estou falando agora para você, quando Ele abriu a boca dele, já aconteceu, já está liberado no céu. Ele só não te permitiu acessar. Por quê? Porque ainda você não tem estrutura. Essa é a verdade. Então Ele precisa criar todo um cenário, todo um enredo para te estruturar para receber. E ainda que Ele nos estruture, tem momentos que nós não conseguimos sobreviver, quebramos a cara, erramos.
Mas eu preciso que você entenda que Ele é um Criador, Ele é um Pai amoroso. Se você acha que você ama seus filhos, agora eu falo aos pais, o amor de Deus por você não se compara ao amor que você tem pelos seus filhos. Porque antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Ele já te amava. Ele entregou seu filho antes da fundação do mundo, pelos meus e seus pecados. Então Ele cria agora o homem e a mulher, que é muito bom aos olhos dele. Estou falando de um Deus que é perfeito. O perfeito olhou para nós e falou assim: é muito bom. Eu estou falando da perfeição. A perfeição olhou para cada um de nós e falou assim: é muito bom. E depois de criar, Ele desce ao jardim, sempre na viração do dia. Eu não sei se o Jardim do Éden era aqui na Baixada Fluminense, porque ele descia da forma estratégica, era quando o sol estava se pondo para chegar à noite, né? Está muito quente, eu acho que era por aqui mais ou menos. Ele descia na viração do dia, e todo dia ele tinha prazer. Não era Adão que o invocava, era o pai que descia para buscar ter relacionamento com o filho. Não é sobre nós invocarmos, é sobre Ele buscar o relacionamento contigo. Esse pai, esse criador sempre descia todos os dias para se relacionar com Adão e com Eva. Deus tinha prazer em ouvir a voz de Adão. Adão nomeando animais, falando sobre as maravilhas, sobre as coisas, e Deus todo dia se relacionava descendo no mesmo lugar. Nós já conhecemos a história. Agora vai aparecer um outro personagem aqui. A serpente, ela vai começar a trazer dúvida no coração de Eva, porque uma das estratégias de Satanás não é te arrancar de uma vez, mas é causar dúvida no seu coração. Todas as pessoas que um dia serviram a Deus, fizeram coisas por Deus e para Deus, elas não pararam de uma vez, elas se entristeceram, porque Deus, o inimigo, de pouquinho em pouquinho, começou a semear dúvida. Qual foi a dúvida que a serpente coloca? Mas Deus falou que era para comer de todas as árvores, não falou? Observe que o inimigo não chega já botando o pé na porta e te entregando algo. Ele vai sempre começar a minar as suas forças, e é assim que ele faz no meio da igreja. O que antes você olhava como mil maravilhas, depois de um tempo de tanto ouvir a voz da serpente, sem querer, porque ela é suave, essa voz começa a colocar dúvida no seu coração. Não era assim não, mudou, está diferente, está diferente comigo. Porque essa é a estratégia do inimigo, é colocar dúvida no nosso coração. E Eva responde, porque o grande problema não é o inimigo falar aos nossos ouvidos, porque ele fala constantemente. O grande problema é quando nós damos ouvido à voz dele, e aí não passamos somente a ouvir, mas passamos a dialogar com aquele instrumento que foi enviado exatamente para minar nossa força. Pode observar, todos um dia que estavam firmes em Deus, o inimigo usou alguma pessoa para te enfraquecer, e aí você, sem querer, querendo, foi caindo nesse enredo. A dúvida brotou no seu coração, e aí você come o fruto. Mas sabe o que me intriga aqui nesse texto? É porque antes, eu nunca tinha prestado atenção, eu achava que nesse cenário só estava Eva e a serpente. Não dá tempo de lermos o texto
com clareza, eu quero convidar os irmãos a lerem em casa. Mas se formos ver, é notório entender que na verdade Adão estava ali, do lado de Eva. E sabe o que me intriga nisso? É que aqueles que foram levantados para proteger a sua casa têm sido omissos. E eu falo para você, macho, se eu poderia te chamar assim. Que isso, pastor, está sendo agressivo? Não estou sendo agressivo, porque uma das características que toda mulher espera de nós é que sejamos protetor. Adão vê aquilo tudo e fica omisso. A consequência disso agora é que Eva, ela pega o fruto, ela vê o fruto, ela deseja o fruto e ela come do fruto. O pecado tem um processo. Ele começa com o engano, com a distração. Com isso, a sua mente, o seu coração passam a alimentar a sua visão, e a sua visão começa a olhar algo que você sabia que não era possível, e agora você passa a desejar. A Bíblia vai dizer que ela passa a desejar o fruto, e vê que o fruto é agradável aos olhos dela. Ela come o fruto, e ela dá ao seu marido. Adão também come do fruto. O texto vai dizer que instantaneamente os olhos dele se abrem. Aos olhos se abrirem, eles percebem que estão nus e ficam com vergonha. E a primeira atitude agora que eles fazem é se esconder. Eles vão pegar folhas, vão costurar um tipo de avental para cobrir a sua vergonha. Não é para apagar a vergonha, eles constroem algo para agora esconder a vergonha. Mas sabe o que eu acho lindo nesse texto? E essa é a realidade que acontece até hoje nos nossos dias. É que mesmo o homem pecando, Deus tendo o poder de retirá-los do jardim instantaneamente, Deus volta para o mesmo lugar de relacionamento. Vem a viração do dia, e aí Deus desce a terra, desce aos lugares, o jardim. E aí ele fala exatamente o texto que nós lemos: Adão, eu estou no mesmo lugar, eu não estou te vendo. Estou parafraseando. Aonde você está? Lembra que eu iniciei falando que as perguntas de Deus às vezes, inicialmente, parece para a gente que não tem sentido? Porque a pergunta na lógica humana era: o que você fez? A pergunta na lógica humana é: por que você fez isso? A pergunta que talvez eu e você faríamos para esse filho que você criou com amor, Adão, é: onde você estava com a cabeça? Mas ele não é, nem eu e nem você. O amor, a sabedoria dele está acima de tudo que nós compreendemos. A pergunta de Deus é: Adão, deixa eu te explicar qual foi a pergunta de Deus. Adão, você não consegue enxergar que as suas atitudes te tiraram do lugar que eu te plantei? Eu estou te perguntando onde está, porque eu sei o que você fez, eu sou onisciente, eu vi Deus falando, pensando, estou parafraseando, Deus falando assim: eu sei o que você fez, eu vi o que você fez. Eu estou te perguntando onde estás, porque eu quero que você entenda e enxergue que a sua atitude te tirou do lugar onde eu te plantei, e eu estou no mesmo lugar, buscando você. Só que está acontecendo agora com Adão e com Eva é que o pecado
O texto diz que abre os olhos para entender algumas coisas, mas na verdade o pecado fecha os nossos olhos para entender o amor de Deus, porque agora ele está se escondendo, como alguns que aqui estão, pessoas que foram criadas por Deus para viver um relacionamento, já viveram um relacionamento intenso com Ele, mas que errou, tropeçou em alguma coisa, e aí se escondeu. Antes saiu do lugar onde Deus o plantou, e esse Deus está no mesmo lugar procurando. Cadê o Gil? Cadê o Renan? Cadê a Fernanda? Cadê o Robson? Só que esse pecado nos cega e nos constrange de tal maneira que nós achamos que é impossível, com o nosso erro, as atitudes que nós estamos cometendo após o erro, desse Deus nos perdoar. Mas eu preciso que você entenda exatamente aqui desde a criação. Deus volta para o mesmo lugar. O que Adão fez foi a única coisa que Deus proibiu, mas Deus está voltando no mesmo lugar e está perguntando: aonde estás? E sabe qual a resposta de Adão? A mesma com a maioria de nós: não foi eu que errei não, Senhor. Foi fulano. Senhor, não foi eu que errei não, é porque fulano passou a me destratar. Senhor, não foi eu que errei não, é porque o meu pastor fez isso, isso, aquilo. Senhor, não foi eu que errei não, foi porque a minha igreja fez isso, isso, aquilo comigo. Senhor, não foi eu que errei não, é porque minha mulher não me compreende. Ei, Adão, para de colocar a culpa em Eva. Para de colocar a culpa em outros. Sabe por que Adão não foi restaurado ao jardim na mesma hora? É porque ele não reconheceu. Observe que Deus sempre nos dá a oportunidade de reconhecer erros. Em toda a história bíblica nós vamos ver a mesma estrutura. Saul, por que você errou, Saul? Não foi eu não, é porque o povo me pressionou a errar. Ai Deus, cara, eu estou te dando a oportunidade de você reconhecer o teu erro, para eu te perdoar, e você continua a colocar a culpa nos outros. Chega, eu já te rejeitei. Olha agora o contemporâneo dele, Davi. Davi erra. Davi, Natan bate lá na casa dele: ei Davi, você pecou. Pequei mesmo, eu sou um miserável. Senhor, perdoa-me. Tira de mim, ó Deus, o pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Só não afaste de mim o teu espírito, Senhor, por favor. Está entendendo a diferença de posicionamento nos nossos erros? Por que Deus perdoa um e rejeita outro? Não é porque Deus amava mais a Davi do que a Saul. Não, não era. Os dois foram escolhidos por Deus para a mesma função. O mesmo Deus derramou unção sobre a cabeça deles. Qual foi a diferença de um receber perdão e outro ser rejeitado? É porque quando Deus deu oportunidade para um, Ele colocou a culpa em outros. E quando Deus fala com Davi, Davi fala: eu pequei, eu dei mole, eu vacilei. Adão, onde estás? Senhor, foi eu não, foi a mulher que tu me deste. E você, Eva, o que você fez? Foi eu não, foi a serpente. A grande pergunta é: até quando você vai se esconder? Até quando você vai colocar culpa em outras pessoas, naquilo que você precisa assumir? Eu estou falando de um Deus que está no mesmo lugar que te encontrava, de relacionamento com você, e hoje Ele está perguntando o seu nome: aonde você está? Vai dar desculpa? Vai colocar a culpa em outros? Vai transferir? Ou vai reconhecer que você hoje precisa parar de se esconder atrás de árvores, parar de esconder atrás de coisas, parar de esconder atrás de qualquer outro objeto ou de pessoas, e voltar? Porque se eu estou falando que Deus está no mesmo lugar de relacionamento, e Deus pergunta a ele onde está, e ele tem que vir, então Adão teve que sair de trás da onde ele estava escondido, para voltar ao relacionamento com Deus, para pelo menos dialogar com Ele. Hoje Deus fala assim: ó, ei,
eu quero me relacionar com você de novo. Vai se esconder até quando? Feche seus olhos, por favor. Eu gostaria de te convidar agora a você reconhecer os seus pecados, seus erros. Não espera eu orar, não, porque todos nós temos agora motivos para reconhecer nossos erros. Eu estou falando de um Deus que está perguntando assim: você, aonde você está? Ele só quer ouvir você reconhecer: Senhor, eu estou escondido porque eu errei, porque eu não tenho vontade. A verdade é que eu não tenho nem vontade, Senhor. Às vezes eu não tenho forças. A vergonha me consome, Pai, e eu não consigo de fato me relacionar contigo. Fala para Ele.